Olá pessoal, hoje eu estou aqui para contar minha história. Como tudo começou? Todo mundo me pergunta, por que você escolheu trabalhar com telecomunicações, você fez curso e tal, mas como tudo começou é que é o ponto alto dessas perguntas, de o que me trouxe até aqui, o que me trouxe a ser um técnico de internet, a ser um dono de provedor. Eu era relojoeiro, comecei a trabalhar com relojoaria quando tinha apenas 9 anos de idade. Eu era um menino muito travesso, então para ficar perto do meu pai, ele me levava para a relojoaria dele. Nessa relojoaria eu aprendi muitas coisas, mexer com equipamentos eletrônicos, tudo que chegava lá, aquela curiosidade de desmontar as coisas, meu pai deixava bem à vontade e meu irmão e eu começamos a mexer com esse tipo de tecnologia. Quando a gente saía da escola, a gente ia para lá, para a relojoaria, ajudar meu pai. Quando eu vim para a cidade que eu moro hoje, e tem em torno de 30 anos que eu moro aqui, eu não tinha o trabalho de relojoaria para me sustentar, porque lá onde eu morava eu conseguia fazer tudo. Eu morava no norte do Espírito Santo e lá esse trabalho rendia muito bem. Quando eu vim para cá, não tinha nada para fazer, era da escola para casa e em casa a gente não gostava assim de ficar na casa de amigo. Meu pai nunca gostou muito que a gente ficasse em casa de amigos, então a gente não saía, era em casa e pronto. Só que ali na rua, né, a gente fazia amizade com a vizinhança. E aí um amigo que a gente conheceu, um cara de condição financeira muito boa, que morava perto da praia, e olha que a cidade aqui é praiana, mas ele morava na beirinha da praia mesmo. A gente começou a fazer amizade, ir para casa dele e ele achava interessante as coisas que eu mexia, via a gente fazendo solda e tal. E aí um dia ele comprou um computador novo e o computador antigo ele deixou ele na porta da casa dele assim. Eu perguntei para ele, por que você largou esse computador no chão? Ele falou, não, você não presta não, vou jogar fora. Cara, eu pensei duas vezes, eu falei assim, dá para mim? É que você vai jogar fora, dá para mim esse computador? Ele falou, pode levar. Peguei esse computador, meu irmão e eu ficamos vários dias, durante 3 meses, desmontando e montando, desmontando e montando, mexendo nesse computador todo. Encontrei um cara que andava ali pelo bairro, que ele tinha fama de técnico em eletrônica. Eu não tinha muita intimidade com ele, mas resolvi chegar, né? Fui lá, chamei o cara e falei, cara, eu queria que você desse uma olhada nisso aqui. Ele falou, rapaz, aqui em Prado é muito ruim de serviço de eletrônica, então eu mexo com um rádio transmissor de barco, mas vou dar uma olhada nisso para você. O cara, na hora que olhou para a placa, ele já viu as peças que estavam faltando. E assim, para mim a peça, na época que eu mexia com aparelho eletrônico, a peça, o tamanho, a funcionalidade tinha que ser a mesma, a especificação ali. O cara pegou uma carcaça lá de algum rádio velho lá e tirou essas peças, começou a consertar, botou na tomada, funcionou, ele falou, pode levar que vai funcionar. Não acreditei muito não, mas paguei, né? Na época era em torno de R$ 20, só para você ter ideia, hein? Deve ter uns 27 anos que isso ocorreu. E aí peguei 25 aproximadamente, talvez mais, talvez menos, mas em torno de mais de 22 anos, com certeza. E aí o cara foi e consertou esse computador, consertou a placa-mãe dele, só que faltavam muitas peças ainda, faltava HD, faltava memória, faltava monitor. Então assim, o computador estava funcionando, só que não tinha nada, né? Ou seja, a placa-mãe estava funcionando, mas não tinha nada. Aí eu comecei a correr atrás disso. E aí tinha uma fama aqui de um senhor que era o único que consertava computador na cidade. Vai eu atrás desse cara. Encontrei a casa desse cidadão lá na beira da praia também, que é um bairro bem longe, afastado assim, de onde eu morava, em torno de 3 a 7 quilômetros aproximadamente. Não tem muita precisão, porque às vezes a gente anda tanto hoje assim, em pouco tempo a gente anda isso tudo, mas antigamente era de bicicleta, era na canela que eu tinha que atravessar a cidade toda para chegar nesse cara. Ou a pé ou de bicicleta. Então, cheguei a encontrar esse senhor e fui uma vez, não achei, fui outra vez, não achei, fui outra vez, não achei. Quando achei ele, já tinha passado acho que mais uns 2 meses, ou seja, esse computador demorou 8 meses para funcionar. Encontrei esse senhor e pedi para ele para dar uma olhada num HD que eu tinha achado no lixo, que eu nem lembro aonde. Achei em um lixo de alguém que tinha jogado um computador mais velho ainda que aquele que eu achei fora. E aí peguei esse HD, levei para o cara, ele olhou o HD e falou bem assim, ó,
esse aqui precisa formatar, instalar o sistema operacional e tal, e tal, e tal. Eu falei com ele, não, eu só quero saber se funciona, se está funcionando. Internet na época nem existia, né? Então só para vocês saberem que isso aí a gente comprava aquelas revistas que vinha com os aplicativos, o Linux tinha acabado de ser lançado, ainda eram as versões ainda bem iniciais do Linux ainda, iniciais assim que eu falo que era popular, né? Que eram as versões iniciais do Linux que todo mundo podia ter. Antes disso eram os Red Hat, era aqueles Linux bem que tinha linha de comando para instalar, mas vamos para a história. Esse senhor chegou e me arrumou esse HD, me entregou o HD e falou, R$ 50 o conserto. Eu, caraca, cheguei a dar um pulo para trás, eu, R$ 50, na época o salário era 90, então R$ 50 era meio salário, quase. Eu falei, rapaz, eu não tenho esse dinheiro não. Ele falou, como é que você traz uma coisa para me consertar? Eu falei, não, eu queria saber se tinha jeito. Ele falou, não, meu tempo tem custo, eu não ia olhar isso de graça para você não, eu preciso cobrar meu serviço. Eu sou uma pessoa de idade, não sou aposentado, mas para me sustentar eu preciso fazer serviço. Ninguém pode usar o meu tempo sem me pagar, não. Eu fiquei com vergonha, né? Porque realmente eu entendo que certos serviços têm custo de orçamento. Cheguei e falei com ele, não, só pode ficar com HD, eu não tenho dinheiro para te pagar. Só que na hora que eu estava saindo, fui olhando assim pro quintal dele e vi assim uns capim, mato, um quintal bem sujo, cheio de pedra. Aí falei com ele, eu falei, mas ele olhando para mim enquanto eu tava andando. Só naquela tristeza assim, tipo, eu triste em ter usado o serviço dele e não ter condição de pagar, e ele triste em ver assim, pô, acho que eu fui duro demais com o rapaz, peguei pesado demais com o rapaz. Só que eu cheguei, voltei e falei com ele, eu tenho um serviço para oferecer pro senhor. Ele, o que que você faz? Eu sou relojoeiro. Aí ele, como você pode ver, eu uso relógio. Eu falei, não, mas não se preocupa não, a gente troca serviço. Eu limpo seu quintal e até eu terminar de limpar seu quintal, o senhor me vai juntando aí os valores que eu for arrecadando para chegar no valor que compensa eu pegar meu HD de volta, o senhor me devolveu o HD. Ele gostou da minha ideia e falou bem assim, toma o HD, pode levar. Peguei o HD do computador, pensei assim, eu falei, mas o senhor não me conhece, o senhor não sabe meu nome, o senhor tá me dando um HD para mim ir embora? Ele falou assim, não, você vai voltar aqui para limpar meu quintal, mas amanhã você vai voltar para limpar meu quintal. Eu falei, mas eu te falei que o senhor não me conhece, como é que o senhor acha que eu vou voltar aqui? Como é que o senhor tem certeza que eu vou voltar aqui para limpar seu quintal? O senhor não está confiando demais em um estranho, não? Ele falou, quanto tempo você vem aqui da minha casa me procurar para consertar esse HD para você? Aí eu, tem um bom tempo mesmo. Ele, quantos técnicos de computação, de informática que mexem em computador aqui na cidade você conhece? Aí eu, amanhã, 8 horas eu tô aqui. Ele, ótimo, amanhã, 8 horas eu te aguardo. Dia seguinte, 7h50, eu cheguei na porta da casa dele. Claro, eu fiquei do outro lado da rua. Acho que eu nem dormi na época, fiquei tão ansioso em ir lá para limpar o quintal do cara, pagar minha dívida, sempre gostei de deixar minhas dívidas em dia. Cheguei lá, fiquei na porta da casa dele e ele acordou e tá passando pela janela desses 10 minutos andando pela casa dele, assim, o muro era baixinho e eu do outro lado da rua. Quando deu o horário, eu atravessei a rua, cheguei, bati palma, chamei, seu Nilo, seu Nilo. Ele chegou, veio, falou assim, por que que você chegou cedo e ficou lá do outro lado esperando? Ele falou, porque a gente marcou para 8 horas, o senhor não estava ocupado nessas 8 horas, antes disso, para poder eu estar te chamando? Ele, gostei, pontualidade. Acho que foi a única vez na minha vida que eu cheguei tão pontual. Geralmente hoje eu chego ou em cima da hora ou muitas horas antes, justamente para poder não me atrasar. Mas vamos lá, continuando a história. Cheguei, entrei no quintal dele, comecei a capinar, rastelar, tirar mato, juntar pedra e separar aquele... Só que eu pensei, falei, pô, se eu jogar essas pedras lá fora, os caras do caminhão do lixo vai ter um trabalho da porra para carregar isso. Eu vou achar um canto aqui no quintal, vou cavar e vou enterrar essas pedras. Perguntei para ele onde seria melhor, fui lá, ele, pô, gostei da ideia e tal, fui lá, arrumei. Alguns tijolos que estavam mais inteiros eu separei, falei, isso aqui pode ser usado, só que eu botei tudo perto assim da parede, arrumadinho. Ele foi gostando das ideias assim, falando, rapaz, você é bem descolado, você se vira com tudo, hein? Para um relojoeiro até, você é até disposto, bem disposto para fazer qualquer serviço. E tal. Aí acabei o serviço, limpei o quintal, falei, acabou, agora só mês que vem, né? Aí
mato crescer de novo. Ele falou bem assim, você viu um laboratório de informática? Eu falei assim, na verdade, eu sempre mexi só com relógio e as outras coisas eu sempre fiz, porque eu sempre gostei de ajudar meus pais nas tarefas de casa e arrumar quintal, ajeitar quintal, então eu não tenho preguiça não, o que tiver para fazer, a gente faz. Ele rapaz, tô simpatizando com sua pessoa, viu? Você é um cara bem disposto para fazer as coisas. Tá, vamos lá. Ele chegou, me chamou para o laboratório, me mostrou todas as máquinas que ele usava, as coisas que ele fazia, reparo nas placas mãe, teste e tal. Cara, quando eu vi aquele laboratório, assim, com aquele monte de equipamento eletrônico, eu falei, caraca, meu pai tinha coisa interessante, mas aqui é o paraíso. Ali eu descobri o que eu gostava de fazer, mexer com eletrônica. Só que nunca consegui fazer um curso para chegar a ser um técnico de eletrônica. Mas com esse cara eu descobri muitas coisas que eu gostava em relação à tecnologia. Ele me levou em situações assim para ver instalações, máquinas, servidores, essas coisas assim. Nossa, cada vez que eu andava com ele eu ficava mais fissurado assim em tecnologia. Aí um dia ele pediu para me chamar um pedreiro, que era o Salatiel. Ele queria uma coisa bem específica, uma caixa de passagem. E aí essa caixa de passagem é por onde ia descer os cabos que iam para dentro do primeiro servidor de internet da cidade. E aí ele chegou e pediu para mim ir na casa do pedreiro umas 4 ou 5 vezes aproximadamente. Toda vez que eu ia lá, o pedreiro não estava. E aí ele chegou e falou bem assim, poxa, onde é que eu vou arrumar um pedreiro para poder fazer uma caixinha de passagem? Salatiel é o pedreiro que eu sempre chamo, é um cara que eu confio no serviço dele, eu gostaria que ele fizesse isso. Não encontrei Salatiel, mas cheguei e falei com ele, né? Ó, se o senhor quiser, eu posso tentar fazer isso. Pra mim, montar coisas com pedra assim, tipo, sei lá, Lego, um castelo de pedra, eu acho que eu consigo tirar de letra. Aí falou bem assim, se eu não fosse de idade, não sentisse tanta dor nas costas e ficar abaixado, eu mesmo tentaria fazer, mas você tá novo, então vai lá. Tem um cimento ali, tem as pedras que foi aquelas que você guardou perto da parede, arrumou perto da parede, lá pega aqueles tijolos lá e monta aqui uma caixinha. Ah, meu amigo, era com a mão, não sabia usar a colher, na hora que eu ia com a massa caía no meio do caminho, então eu fui com a mão, pá, o cimento comeu o couro da minha mão tudo, ficou tudo, sabe quando você passa barro na mão assim e o barro seca? A minha pele ficou daquele jeito, tudo craquelado assim. Mas tá bom, eu não lavei, na época eu não me preocupava muito com lavar a mão, esse negócio assim, enquanto eu tava mexendo com aquilo, porque eu não tinha noção do perigo que era cimento ficar na pele durante muito tempo, mas dei conta do serviço lá e também foi de boa, foi só um esfoliante bravo. O serviço ficou pronto, daí ele me mostrou a primeira internet funcionando. Lembro como se fosse hoje aquela musiquinha, a descagem que o PPPoE do discador de AWUP da conexão da internet fazia aquele som, o modemzinho fazia aquele som. Cara, era lindo demais. A internet era muito lenta em comparação com hoje, que a gente tem gigas, decabits de velocidade. Então, era muito devagar, mas a gente conseguia ver tudo e fazer praticamente tudo que a gente queria. Os buscadores que tinha era KD, era Yahoo, era o UOL, não tinha buscado o Google, acho que foi pouco tempo depois o Google começou a aparecer, acredito que foi em 2007 que o Google começou a bombar mesmo assim. Então até antes disso, eu lembro que a primeira compra que eu fiz no Mercado Livre foi em 2003, o meu cadastro é muito antigo do Mercado Livre. Minha primeira conta de e-mail foi no IG, então daí começou a minha vida trabalhando com tecnologia. Para continuar a história, a gente começou a fazer instalação de internet via rádio. A instalação de internet via rádio foi uma coisa assim que as velocidades eram, nossa, internet banda larga. Eu lembro que tinha uns cartões chamados PCMC, né, uns cartões compridos assim que encaixava dentro do computador. Eles passavam 5 megas de velocidade. O cartão ouro que era 5 megas, os outros era
era 1 mega, nossa, 2 megas, então os cartões ouro era 5 megas, 10 megas, não era muito mais que isso não. A gente já usava os medidor gráfico de sinal do aplicativo desse equipamento. Daí foi evoluindo para os bullets, para usar primeiro adaptador USB, depois os bullets que eram da UbiKit, são da UbiKit, ainda tem muitos bullets ainda no mercado. Então a gente tem um monte de tecnologia dessa assim que foi evoluindo e que eu fui acompanhando e que eu fui vendo. Então assim, às vezes a gente fica pensando, cara, como uma coincidência que das coisas que levam a gente para o caminho certo. Eu era um menino traquino e travesso, gostava de bagunçar na rua, machucava um monte de gente. Mas assim, quando você dá um objetivo para alguém que tem tanta disposição e tanta é, animação para fazer as coisas, o cara dá conta do recado. Hoje eu vejo jovens que poderiam ter um potencial tão elevado, poderia estar tão bem quanto eu estive, mas às vezes o mercado de trabalho não dá oportunidade e não quer que o cara comece alguma atividade cedo. Claro, eu também acho que escola é uma coisa importante que você tem que estudar, mas acabou o horário da escola, acabou as atividades, acabou as coisas que tem que fazer, bota um jovem para aprender alguma coisa que preste, um curso técnico, alguma coisa que dê um objetivo para ele. É muito triste a gente ver o que acontece com os jovens atualmente, que não sabem nada na escola, não fazem nada em casa e o governo, ao invés de dar uma profissão, dar um caminho para esse jovem, desperdiça um talento dele, deixando virar um faz nada, um inútil. Então, acho que seria muito bom que os jovens como eu tivessem a oportunidade de achar um mentor, alguém que guiasse para as coisas boas, para as coisas certas. Esse cara, ele morreu em 2006, 2006, e digo que foi um dos melhores amigos. Em momentos assim que eu, sei lá, que eu fui desrespeitado e maltratado por algumas pessoas, porque tem quem faz isso. Esse cara foi quem me defendeu, foi quem, entendeu? Entrou na frente de quem queria fazer pouco de mim e me, me mostrou que ninguém tem que pisar em ninguém. Então, meu melhor amigo foi esse senhor Nilo Dona, é um cara que eu não esqueço nunca do nome dele, porque graças a ele hoje eu sou um profissional, eu tenho minha empresa, já treinei muita gente, fui contratado pela empresa que era a empresa que ele trabalhou. Trabalhei também nessa empresa por 17 anos, prestei serviço para eles, foi o amor da minha vida, foi uma das coisas que eu fiz, não só por dinheiro, porque eu admiro e gosto até hoje do dono dessa empresa. Não é puxação de saco nem nada, porque não devo nada para eles, fiz o meu serviço lá com, entendeu? Toda a boa vontade do mundo. Tive parceiros e colegas de trabalho ótimos que me ensinaram muitas coisas boas, que entendeu? Me fizeram descobrir meu potencial, ajudei muita gente também, tratei bem e até hoje somos amigos, tem 7, 8 anos aproximadamente que eu saí de lá, mas todas essas pessoas me tratam com respeito. Eu ganhei o nome de Super Vitor porque lá eu resolvia, quando me colocava eu só voltava quando a missão era cumprida. Não gostava de deixar meus clientes desconectados, não gostava de deixar clientes sem uma satisfação do que estava acontecendo. Até hoje não gosto que isso aconteça, entendeu? Eu levo muito a sério minha profissão, eu levo muito a sério o serviço que eu faço. Eu acho que tudo tem que ter horário, então tem um horário de atendimento, entre em contato naquele horário. Mas muito de tudo isso que eu aprendi foi com esse senhor, Nilo. Claro, eu trabalhei em outras empresas, fiz outros serviços, mas eu estou contando aqui uma história que foi onde me trouxe, onde me direcionou para isso que eu estou fazendo hoje. Esse foi um dos primeiros colegas de trabalho que eu tive, mas depois eu conto a história do meu primeiro patrão, minha primeira carteira assinada, porque tudo que eu aprendi, eu hoje estou disposto a criar um curso, o técnico perfeito. O técnico perfeito, o que é o técnico perfeito? Sei lá, talvez eu mude de nome depois desse treinamento que eu estou querendo fazer, porque, cara, do tanto de técnico bom que eu já treinei, que muitos não ficaram na minha empresa, porque assim que eu os dispensei por vários motivos que ocorreram. Todos pegaram a ideia do que eu tinha
ou do que eu tenho a oferecer. E todos viraram ótimos profissionais, caras que sabem o que fazem com responsabilidade, um serviço caprichado. Claro, cada um tem suas particularidades, mas a ideia do que eu quero entregar para as pessoas, para os profissionais, é essa ideia. Faça o capricho sem pensar. Tem um patrão tirando vantagem de mim. Pense no que você gostaria que um profissional de qualquer empresa entregasse para você. Então, se você tem vontade de ser um profissional no ramo de telecomunicações, em qualquer ramo, sei fazer tudo, tenho curso de tudo, tenho certificado de tudo, desde manutenção de celular, relojoaria, automatização de portão, sistema de segurança. Vixe, é muito certificado. Tem certificado que eu nem peguei. Fiz tanto curso, sei tanta coisa. E assim, um amigo outro dia me falou que eu tenho obesidade intelectual. E realmente, quando você sabe muito, ou você passa o conhecimento, porque um dia, se eu não tiver mais força para fazer, ou tiver, sei lá, um problema de saúde, o que vai acontecer com tudo que eu aprendi? Vai se perder. Então, eu quero criar esse curso, quero criar esse treinamento para passar o conhecimento para mais pessoas. E eu gostaria de saber de você, o que você gostaria de aprender? O que você gostaria de estudar? Vamos fazer um curso comigo? Vem para o curso do Super Vitor, seja também um super técnico. Tchau!